Muito bem, então nós vamos ler aqui em Josué capítulo 1, versículo de número 1 e 2, tá bom? Diz assim a palavra: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Esse texto é o início aqui do livro de Josué. E Josué estava numa situação muito difícil, porque Moisés havia morrido, né? Se você for ver aí no último capítulo do livro de Deuteronômio, você vai ver que Moisés é levado para um monte. Chegando lá, Deus mostra para ele toda a terra prometida e diz para ele: você não vai entrar aqui. Estou te mostrando, essa terra foi a que eu prometi que daria para Abraão, Isaque, Jacó e a toda a sua descendência. O povo estava chorando. O povo estava lá embaixo, no arraial. Eles estavam em luto, porque o grande líder morreu. Moisés tinha 40 anos que andava com eles. E tudo que eles precisavam, Moisés estava ali para orientar, para ensinar. E quando a gente perde uma pessoa importante na vida da gente, ou quando acontece um trauma na nossa vida, que abala nossas emoções, nossos sentimentos, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça e o primeiro sentimento que vem no nosso coração é desejo de parar tudo. E aquele povo estava sem direção. 30 dias de luto. Eles estavam dentro das suas tendas, fechados. Não havia ninguém andando nas tendas. As pessoas só podiam ouvir o choro. Uma média de 3 milhões de pessoas chorando a morte de um grande líder, um homem de Deus. Um homem que Deus usava para fazer milagres, um homem que Deus usava para trazer aquilo que aquele povo precisava. E agora, o que fazer? Como que nós vamos seguir em frente? Como que nós vamos dar sequência a um projeto de Deus? Alguma coisa precisava acontecer. E é interessante hoje porque nós vamos falar de coragem. Esse texto fala de coragem. E nós vamos entender que a coragem é algo importante para que a gente tenha sucesso na vida. Sem coragem a gente não faz nada. Sem coragem não há realizações. E agora o Senhor resolve falar com Josué. E fala para ele assim: olha, meu servo Moisés é morto. Meu servo Moisés é morto. Agora você precisa se levantar e atravessar o mar, atravessar o rio e tomar posse da terra prometida, você e o povo. Sabe, irmãos, essa mensagem é uma mensagem para nós que em algum momento da nossa vida nós desanimamos de alguma coisa por algum trauma, por alguma luta que passamos, por algum momento difícil que nós enfrentamos. Essa mensagem é uma mensagem de encorajamento para que a gente volte a lutar de novo, para que a gente tome o arado de novo, para que a gente sonhe de novo, para que a gente queira vencer de novo, para que a gente queira conquistar de novo. Muitas pessoas com tantas habilidades e sonhos pararam porque um dia passaram por algum desencantamento, por algum momento frustrante ou frustrado. E aí vem o trauma, e aí vem a dor. E aquele povo estava ali, eles não sabiam o que fazer. Como que eles iam atravessar o Jordão? Eles sabiam que lá do outro lado, porque há 40 anos atrás, 12 homens foram até aquela terra. Então eles viram que lá tinham gigantes, lá tinham espadas afiadas, lá eles tinham escudos, lá eles tinham cavalos, lá tinha gigante, lá tinha lanças, lá tinha uma estrutura de guerra muito forte.
Como que aquele povo ia passar se naquele último momento morre o líder, na hora de atravessar? Porque por 40 anos aquele povo vinha caminhando pensando, bom, chegando lá Moisés vai nos dar alguma estratégia, mas ele morre. E nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Em alguns momentos da vida, as coisas acontecem do jeito que a gente não espera. E agora tinha que lutar sozinho. E o povo estava chorando. E aquele momento era de luto. E o povo chorava pela morte. E a gente às vezes chora. A gente chora por alguma coisa. A gente chora porque perdeu alguém. A gente chora porque deu errado. A gente chora porque as coisas não estão caminhando da forma que nós esperávamos. A gente chora porque alguém nos ofendeu. A gente chora porque alguém nos oprimiu. A gente chora porque alguém da nossa casa foi embora. A gente chora porque os planos não aconteceram corretamente. Então a gente chora. E com o choro vem o desânimo. Com o choro vem a vontade de parar, vem a vontade de desanimar. A gente até fala assim, olha, eu não quero mais continuar. Por mim, eu paro tudo agora. Porque eu estou arrasado, eu estou sem chão, eu estou destruído de alma. Mas aí entra Deus. Deus aparece e vai falar com o líder. Deus aparece e não fala com o povo, mas Deus fala com o líder. Ele chama Josué e ele fala, Josué, escuta, eu tenho uma coisa para falar para você. Levanta, meu servo morreu, chega. Já choramos 30 dias, agora chega de chorar. Está na hora de se levantar. Levanta agora, pega esse povo, passa o Jordão e vai lá e conquista essa terra que eu tinha prometido. A vida precisa continuar, os projetos precisam continuar, os sonhos precisam continuar. Não é hora de parar, não é hora de se assentar em cima de um lamento de cinzas e se coçar com caco. O tempo foi, aconteceu, doeu, foi forte a pancada, bateu doído, nós estamos sentindo bem na alma, mas não importa, agora é hora de levantar mesmo assim, junta os caquinhos, pega o povo e vamos em frente. Às vezes a gente tem algum tipo de choro na nossa alma. Às vezes a gente, dentro da gente tem até um vazio. Eu vou falar isso daqui a pouco, se o tempo nos deixar. Esses vazios vão sendo construídos com as nossas perdas. A gente perde um pai, fica um vazio. A gente perde uma mãe, fica um vazio. A gente perde um trabalho que a gente gostava, fica um vazio. A gente perde algo que a gente estava fazendo que não deu certo, fica um vazio. Isso vai fazendo com que a nossa alma vá se diluindo, os sonhos vão se apagando. E Deus sabia disso, e Ele traz para Josué uma palavra de esperança, de força, de coragem, de renovo. E eu sei que o Espírito Santo de Deus hoje quer falar isso ao seu coração. Você que veio aqui. E Ele fala com Moisés, com Josué. E eu quero já começar dizendo uma frase para vocês. Em algum tempo da nossa vida, nós vamos ter que tomar um posicionamento. Porque a gente tem mania de levar a nossa vida conforme dá. A gente vai adiando nossas decisões. Enquanto tem alguém fazendo, a gente vai empurrando para frente. A gente vai se acostumando a ser um coadjuvante na vida. A gente se torna coadjuvante na vida. A gente permite que as pessoas sejam as protagonistas e nós coadjuvantes, segundo plano. Mas chega uma hora que Deus fala assim, Josué, você precisa sair da sombra de Moisés e assumir a ponta. Você viveu esse tempo todo na sombra de Moisés. Ele subia no monte, você ficava no pé do monte. Agora chegou a hora de você sair da sombra e ir para a ponta. Vai chegar uma hora na vida de vocês que vocês não vão ter outra escolha. Deus não vai deixar para você uma outra saída, a não ser assumir o seu papel, o seu posto, o lugar no qual o Senhor colocou você. Sair dessa zona de conforto, sair
desse lugar confortável que você está e assumir um papel de protagonismo, de liderança, assumir o compromisso, se posicionar. O posicionamento é a razão das pessoas avançarem na vida. Quando você não toma posição, quando você não assume o papel que você deveria assumir, você não vai encontrar o sucesso na vida. Você só vai encontrar quando você decide assumir, se posicionar, falar, não, eu vou assumir o meu papel. Eu sei muito bem o que Deus quer de mim. O Senhor já falou para mim. Josué já tinha entrado na terra, já tinha visto o gigante, já tinha visto as uvas. Josué já tinha visto tudo. Agora precisava se posicionar. O povo estava chorando. As pessoas não sabiam o que fazer. E era ele. Na nossa vida, em alguns momentos, somos nós que temos que agir. É muito fácil a gente mandar um funcionário fazer uma coisa que a gente tinha que fazer. É muito fácil a gente mandar alguém da nossa família fazer algo que a gente tinha que fazer. E eu quero até aproveitar, antes de entrar no texto mais profundo aqui, eu quero falar um pouquinho sobre alguns aspectos que a gente vive na sociedade por falta de posicionamento. Quero falar, por exemplo, dos homens meninos. O que são homens meninos? São homens que são homens, mas não querem assumir seu papel de homem. É muito mais fácil depender de pai, depender de mãe, que sempre pagou as suas dívidas. Então não se posiciona, fica ali como um filho, como um coadjuvante. Os seus pais são seus eternos líderes. Então ele não se projeta na vida. Aquele homem lá de 40 anos que não sai da frente de um videogame, que é irresponsável, que não assume família, que não assume seu posto. Esses são chamados homens meninos, que não entende que avançou, que cresceu, que já chegou na fase adulta. Davi, com 17 anos, chegou no arraial dos filisteus e estava aquele monte de homem com medo, correndo. Ele tomou um lugar de homem ali e falou assim, é o seguinte, eu vou enfrentar esse cara aí. Os gigantes disseram para ele assim, mas ele é um homem formado, você é um menino. Mas eu sou um menino homem, eu não sou um homem menino. Quantos homens que não são nada, porque exatamente não se posicionam como homem. Não assumem seu lugar na sociedade. Brincam como meninos, falam como meninos, agem como meninos e meninas a vida toda. E a vida não sai de onde está. Está sempre dependendo de pai, está sempre dependendo de mãe. Se mãe não pagar a conta, a casa fecha. Se mãe não der comida, morre de fome. Porque é menino. Porque não cresceu, porque não virou homem, não virou adulto ainda. Mas vai chegar uma hora que não vai ter pai e que não vai ter mãe, que Deus vai falar, chegou a hora de você se levantar e virar homem. Eu quero falar dos maridos filhos. Sabe quem é o marido filho? O marido filho é o marido que faz papel de filho da esposa. Ele não assume seu lugar de marido, de sacerdote, de protetor, de provedor. Ele é o marido filho. A esposa é mais mãe do que esposa. Tudo que ele faz eu tenho que perguntar para sua mãe. Tudo que ele faz eu tenho que perguntar para minha mulher primeiro. Ela tem que assinar, ela tem que dar o aval em tudo que ele faz. Porque ele é um marido filho. Enquanto a mãe não assinar, ele não faz. Se a mulher fala, a esposa fala, não vou à igreja hoje, ele falou também não vou. Se a mulher fala, você não vai fazer isso, ele fala, tudo bem, meu amor. Larga de ser frouxo, vira homem. Sabe quem é o sacerdote da casa? Quem sabe quem é o sacerdote da casa? Escutei, vamos lá, irmãos. Quem é o sacerdote da casa? Então por que não assume o seu papel de homem? A mulher quer ser protegida. Ela era protegida pelo pai. Ela era protegida pela mãe.
Ela era sustentada pelo pai, ela era sustentada pela mãe. Agora ela assume, ela vai se casar e de repente, além dela criar os filhos, ela tem que criar aquele bebezão de 40 anos com barba até aqui embaixo, mandando tomar banho, mandando escovar dente, mandando passar fio dentro, mandando trocar de roupa, mandando virar homem, mandando falar a verdade, porque é um menino que não virou marido. Tem homem que se a mulher não falar para ele, ele não faz. Ele não se move para nada. É porque ele é um marido filho. Mas vai chegar uma hora que ele vai ter que assumir o seu papel de sacerdote da sua casa. É ele quem fala para a esposa: vamos nos arrumar que nós vamos para o culto hoje. É ele quem assume na hora que a família é confrontada. É ele que sai e fala para ela: fica que eu vou resolver esse problema. Eu é quem vou na porta falar. É comigo que eles vão ter que tratar. Você não, você fica quietinho aí, deixa que eu vou. Esses são os maridos filhos que precisam virar maridos sacerdotes. Sair da sombra da sua mulher. Sair da barra da saia da sua esposa, na barra da saia da mãe a vida toda. Aí se casa, vai viver na barra da saia da sua mulher. Vira homem, vira sacerdote, seja adulto. Deus quer que você se posicione. As coisas não estão dando certo ainda, porque você não assumiu o seu papel. Existem os crentes neófitos, que são aqueles que são novo convertido a vida toda. Tem 10 anos que está aqui na igreja, mas não cresceu espiritualmente, não assumiu o seu papel, não assumiu o seu ministério. É um crente neófito. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 3 da primeira epístola que ele escreve aos Coríntios, ele diz: eu não pude falar para vocês como espirituais, mas eu escrevo a vocês como carnais, porque vocês ainda são meninos. O tempo todo que eu tive com vocês não cresceram. Preciso do leite. Eu não posso dar comida sólida para vocês, porque vocês não cresceram, não se posicionaram. Na igreja é assim, você tem que medir palavras. Você não pode falar de qualquer jeito com todo mundo, porque as crianças vão embora e não voltam mais. Qualquer coisa, se você tira de uma função, ele vai embora. Se você fala para ele: sai da porta e senta aqui, ele vai embora. Então, nós precisamos crescer. Nós precisamos nos posicionar. Alguém te pergunta na empresa alguma coisa: eu tenho que ligar para o pastor, conversar, porque você não é, eu não entendi isso até hoje, é porque não estudou, não aprendeu, não cresceu, não evoluiu, não liderou, não botou a cara na frente, não comprou a briga, não se enfileirou nos soldados da frente da igreja, fica lá atrás. O povo vai tudo primeiro. Se morrer alguém, morre lá na frente. Eu me salvo, eu saio ileso dessa batalha. Irmãos, está na hora da gente se posicionar, ter coragem, ser forte e atravessar o Jordão. O que Deus falou para Josué é: se posicione, porque nós temos que levar esse povo do outro lado. Lá tem gigante, você já viu, já te mostrei. Mas seja forte, seja corajoso, porque eu sou contigo. Amém, igreja? Podemos pregar? Podemos? Então, agora que eu acalmei, vou tomar uma aguinha. Essa mensagem vai estar no YouTube, tá, irmãos? Eu estou colocando lá, Motivação com Jonas. Dá um likezinho e se inscreva no canal, para que esse canal seja divulgado. É a pregação que eu prego. Eu gostei da pregação do pastor Domingo. Tá lá, você entra lá no Motivação com Jonas. E dá um joinha e ainda se inscreve, para fazer raiva para o diabo. Porque você se inscreve num monte de canal que não tem nem graça. É canal de piada, você está inscrito. É seguindo aqueles meninos, aquelas meninas, você está inscrito. É canal de joguinho, está inscrito. É canal de futebol, de Corinthians, de Palmeiras, você está inscrito para receber as mensagens. Por que o canal do pastor que está pregando a palavra, você não se inscreve? E você não joga para o outro lá: irmão, escuta, pega essa palavra, você que é menino aí, ó, olha o homem falando aí. Vocês pensam que é fácil fazer isso? Não, é difícil. Eu tenho me esforçado para anunciar,
colocar aqui o sermão. Quem gosta de mim, assiste. Quem não gostar, dá um dislike, porque conta também. Tá bom, irmãos? Bom, então Deus quer de nós um posicionamento. Versículo 3. Olha o versículo 3 aí. Josué 1:3. Todo lugar onde pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Olha o posicionamento de novo aí. Qual era a forma de demarcar a terra? Era com metro? Era com metro? Era com a trena? Era Google Maps que fazia um mapeamento? Qual era a forma que Deus utilizou para o povo de Israel mapear a terra? Aqui, ó. Aonde a planta do teu pé pisar é teu. Então Deus estava dizendo para Josué: levanta e começa a andar na terra. Cada cidade que você entrar, cada lugar que você pisar, cada divisa que você levar o povo, onde você, cada montanha que você subir, cada vale que você descer, cada rio que você atravessar, vai ser do meu povo. Se você não passar por eles, eles não serão. Mas onde você passar, será. Deus está falando para nós, quando nós nos posicionamos diante da palavra de Deus e das promessas de Deus, Ele cumpre a sua palavra. Se posicione, tome posição na sua vida de servo de Deus e assuma as promessas para que isso aconteça de verdade na tua vida. Amém. Tome posicionamento, Josué. Tome posição na sua vida. O crente é assim. Você quer fazer, mas está com medo. Você quer fazer, mas não quer se expor. Você quer fazer, mas tem um vazio. Você quer fazer, mas tem dúvida. Você quer fazer, mas acha que vai dar errado. Então nada acontece. Mas quando você vai lá, pisa, você vai e fala: estou tomando posse, porque Deus disse que aonde a planta do meu pé pisar, será meu e da minha descendência. Então eu vou tomar posse desse negócio e eu vou fazer. E esses gigantes vão ter que me conhecer, vão ter que saber quem é Josué. E vão conhecer o Deus de Josué. Essa cidade vai ter que saber quem é você e quem é o Deus que está na tua vida. Então se posicione, se levante e vai lá buscar aquilo que Deus tem te prometido. Não vai vir de graça, repita comigo. Mas Deus não prometeu, irmãos? Mas se Deus prometeu, não era só lá e todo mundo dar um infarto em todos os cananeus, todo mundo morrer. E eles acham, não, Deus disse, você vai ter que pisar. Você vai ter que assumir, você vai ter que pagar o preço de entrar e guerrear, e ter que lutar, vai ter que vencer. Vai ter que invadir Jericó, você vai ter que invadir a cidadezinha chamada Aí, você vai ter que entrar lá nos Jebuseus, que era Jerusalém, vai ter que tomar Jebus, você vai ter que tomar Hebron, você vai ter que conquistar essa cidade, as Campinas do Jordão, até o Vale Hermon, até o Grande Mar, até o Rio Eufrates. Essa é a divisa, mas você vai ter que pisar. É isso que Deus está falando. Você tem que ter coragem de se posicionar, tomar posse do que Deus tem prometido. Aqui no versículo 5, tem umas coisinhas que eu quero falar para os irmãos. E eu vou dar uma reduzida. Mas aqui no versículo 5 diz assim: ninguém te poderá o quê? Resistir todos os dias da tua. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O que Deus está falando? Eu vou ter uma experiência pessoal com você. Olha, assim que ele começa, o verso 5, ele fala: ninguém poderá te resistir nos dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Do jeito que eu falava com Moisés, eu vou falar com você. Você não vai fazer tudo porque Moisés fez no passado. Você vai fazer as coisas porque você vai ter sua própria experiência. Ministério é uma coisa que não pode terceirizar. Você não pode passar seu ministério para outras pessoas. O seu ministério é seu. É uma experiência tua. Não dá para você passar por uma pessoa que não viveu o que você viveu. Não tem como eu passar por uma pessoa uma coisa que eu adquiri
com a presença de Deus, Deus se revelando para mim. Coisas que só eu e Deus sabemos. Experiências profundas que eu tenho com Ele. Os sonhos, as vozes que eu já ouvi, as coisas que já me mostrou, as experiências, os milagres que eu já pude observar. Então, o ministério não pode ser terceirizado. Então, o Senhor está chamando ele aqui, falando para ele assim, ó, eu vou te dar experiência, assim como eu tratei com Moisés, vou tratar com você. Vai ser eu e você agora. Uma coisa que nos motiva a vencer na vida é quando nós sabemos que tem alguém forte do nosso lado. É assim ou não é? E ele está falando, ó, você não precisa se preocupar. Do jeito que eu fui com Moisés lá atrás, tudo que eu fiz com Moisés para trazer, eu vou fazer com você também. E isso Josué se animou, Josué se fortaleceu, Josué sentiu firmeza. E ele fala uma coisa aqui muito profunda para Josué. No mesmo versículo 5, olha aí, ele fala aqui, olha, a parte B. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Você sabe com quem que a gente faz isso? A gente nunca deixa e nunca desampara? Com as pessoas que a gente ama. Diga, com as pessoas que a gente ama. Sabe o que Deus estava falando para Josué? Eu te amo, Josué. Assim como eu amei Moisés, eu também te amo. Eu vou estar com você. Eu vou estar do teu lado. Então, isso, quando a gente sabe que a gente tem alguém que nos ama, isso nos fortalece. E o Senhor está falando para ele, eu não vou deixar você sozinho. Não vou desamparar você. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou entrar até na área da psicologia. Existe um fenômeno na psicologia chamado fenômeno da transferência. Esse fenômeno acontece quando nós perdemos alguém e que fica um vazio dentro da gente. Josué tinha acabado de perder Moisés. O grande líder, o cara que ele falava para ele, vai para lá, Josué. Vai buscar lá os soldados de Josué. Josué, arma aqui com os soldados, pega 10 mil soldados. Era assim. Moisés morre e fica um vazio no coração de Josué. Quando a gente perde alguém, conforme eu disse no início, vai gerando vazio dentro de nós. Você já viu as pessoas, às vezes, perdem a mãe cedo, aí conhece uma mulher amável, que parece uma mãe, ela começa a chamar a outra de mãe, e fala, você quer minha mãe do coração? Já viu? Já ou não? É porque ela está querendo preencher um vazio que ficou com a ausência da sua mãe. Às vezes é um pai, às vezes é um filho. A pessoa que perde um filho se apega a uma outra criança e dá todo o amor que daria para o filho, dá para aquela criança. Porque há um vazio. Isso chama-se na psicologia fenômeno da transferência. Quando você transfere o amor que você tinha por alguém que você perdeu para uma outra pessoa. Às vezes é para o pastor. Às vezes é para o pastor. Pastor, o Senhor é nosso pai. Quantas vezes eu escuto, o Senhor é um pai para mim. O Senhor é um pai para mim. Diferença. E Deus sabendo disso, Ele agora quer preencher e preenche o vazio do coração de Josué. Ele fala, eu não vou te desamparar. Eu não vou deixar você em momento nenhum. Haja o que houver, Josué. Atravessando o Jordão, enfrentando o gigante, entrando na cidade de Jericó, onde você estiver, eu estarei com você. Assim como Moisés vivia liderando você, era Moisés quem protegia Josué, era Moisés que ensinava Josué, era Moisés que era como um pai para Josué, era Moisés que era a grande árvore da vida de Josué. Agora Deus aparece para ele e fala para ele assim, olha, eu vou estar com você o tempo todo, eu vou proteger você, eu não vou desamparar você, não vai acontecer nada para você. Então Josué, ele recebe aquela palavra e preenche o vazio da falta de Moisés.
Deus, escute, é do tamanho do vazio que há dentro do nosso coração. Quando a gente encontra Deus, ainda que a gente tenha perdido pessoas importantes, mas quando a gente encontra Deus, aquela tristeza, aquela dor de alma, aquela vontade de parar, aquilo vai saindo, vai sendo preenchido, e a gente sente, as pessoas falam, você não sente? Sinto. Meu pai foi uma bênção na minha vida, minha mãe, eu sinto falta dela. O pastor fulano que partiu foi um grande homem na minha vida, mas eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a palavra de Deus, eu preciso avançar, eu preciso continuar, eu preciso ter coragem, eu preciso vencer, porque Deus preenche o vazio da minha alma. Por isso que é inconcebível a gente ver o crente com depressão dentro de casa, abandonou tudo, aquele vazio. Depois que eu perdi fulano, o Senhor, Ele é o provedor. E Ele fala para Josué, na parte B do capítulo, versículo 5, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Eu te amo, Josué. Josué precisava desse contato. Josué precisava dessa força. Ele precisava de ouvir aquilo. Eu quero falar para você que o Senhor nosso Deus é assim conosco também. Ele está com a gente o tempo todo. Ele que nos guarda. Ele que nos abençoa, Ele que nos ampara. Ele que vai fazer você ter sucesso na vida. Você não precisa ter medo. Não precisa lá ficar com medo de passar o Jordão e enfrentar Canaã, não. O Senhor está contigo. O Senhor, Ele vai na sua frente, vai limpando os caminhos, vai abrindo os caminhos para você passar. Ele diz em Isaías, se passar nas águas, elas não te afogarão. Se passar no fogo, ele não te queimará. Porque eu sou contigo, eu sou teu Deus. Então nós temos essa certeza no nosso coração. Então te levanta, meu irmão. Hoje, quando acabar esse culto, levanta e toma posse, se posicione, tenha coragem, seja forte, porque Deus é contigo. Ele é na tua vida, Ele é na minha vida, Ele é comigo, Ele é contigo. Então aqui o Senhor revela todo o seu amor. Assim como eu amei Moisés, eu também te amo. Eu sei que o Senhor se declarou para todos os outros. Ele se declarou para Abraão. Está meu servo Abraão. Olha Jó, meu servo Jó. Olha Moisés, meu servo Moisés. Olha Elias, meu servo Elias. Olha Davi, meu servo Davi. Olha Pedro, meu servo Pedro. Olha Paulo, ele vai sofrer muito por minha causa, mas ele é meu servo também. Esta relação de amor Deus tem com todas as pessoas que Ele chamou. Não temas, vai, eu vou contigo. Não trema, não volte, não se abale, eu sou contigo. É uma relação de amor que nos empurra para vencer. Nós não temos que ter medo de nada. Pega a tua espada na mão e vai para cima. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Irmão, Satanás não tem autoridade sobre a nossa vida, porque em nós há alguém muito maior, em nós há alguém muito mais poderoso. Pastor, mas a luta é grande, lá tem gigante. Muitas vezes na nossa vida nós enfrentamos coisas enormes, desafios enormes no nosso trabalho. E tem gente que fala para nós, olha, isso não é para você, você não consegue, lá tem gigante, ele sabe lutar, esse gigante aí lutou desde menino. Olha, você está pensando, você está louco, você vai se suicidar. Olha, você não pode entrar nesse negócio, você não pode abrir esse negócio. Como que você vai investir tudo isso? Você vai perder, vai ficar sem dinheiro, vai ficar catando migalha. Você não pode, isso não é para você. E tem tanta gente dizendo isso para nós, mas a Bíblia diz, levanta-te, tenha coragem, seja forte, porque eu sou contigo, eu não te desampararei e não te abandonarei, diz o Senhor. Você crê nisso, irmão? Eu também creio. Eu também creio. Eu vou entrar no versículo 8. Vou entrar no versículo 8, até porque o nosso tempo, ele é pequeno. O versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito.
porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. A presença de Deus estava querendo falar para Josué o seguinte: a presença de Deus não significa consentimento. Não é porque que Deus estava com ele, dando força, que ele podia fazer as coisas de qualquer jeito. Ele mandou Josué pegar a palavra, na lei, meditar nela todo dia e não deixar de cumprir. E não desobedecer. Olha o versículo 8 de novo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, que é a palavra, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Para a gente prosperar o caminho e ser sempre bem-sucedido, nós temos que guardar a palavra de Deus e fazer com que ela se cumpra. Mas aqui, o Senhor está falando para Josué se apossar, se apropriar da palavra de Deus e obedecer. Porque muitas pessoas querem vencer na vida, mas elas não velam para cumprir a palavra. Elas querem vencer na vida do seu jeito. Eu sempre digo, vou ficar repetindo, eu acho que essa frase vai ser a que eu mais vou falar aqui na igreja. Que a alma do homem é ansiosa, precipitada e insatisfeita. Aí nós queremos agir por nossa conta, nós vamos nos precipitar. A ansiedade vai fazer a gente tomar decisão precipitada. E quando a gente toma decisão precipitada que se arrebenta, a gente não fica feliz com nada, com ninguém, nem com a gente mesmo. Muitos querem até tirar a vida, porque está agindo conforme a alma humana. E é que o Senhor está ensinando para nós que a nossa prosperidade, se a gente quer ser bem sucedido, está falando aqui, ó, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Quem aqui deseja prosperar e ser bem sucedido na vida? Levanta a mão. Você quer? Então eu vou ensinar para você. Cumpra a palavra de Deus na sua vida, por mais difícil que seja. Deus não compactua com o pecado. Não adianta você ter fé que vai vencer, querer ter coragem, querer ser forte e viver desobedecendo a palavra de Deus. Porque quando você faz isso, o Senhor se afasta de você. Então, se você quer prosperar na vida, se você quer avançar na vida, mas você não guarda a palavra de Deus, você é uma pessoa que gosta de mentir, gosta de enganar, gosta de fraudar, gosta de trapacear. Se você é uma pessoa que não guarda a fidelidade de Deus na sua vida, se você não é uma pessoa fiel em todos os aspectos bíblicos na sua vida, se você é um fraudador das coisas de Deus, você não vai. Não adianta você falar para uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado, falando para ela, seja corajoso, seja forte. Não vai dar. Não vai dar. Porque a bênção de Deus não está ali. O homem que pecou no Éden foi expulso do jardim. E agora Deus está falando, repetindo a mesma ordem que Ele deu lá atrás no jardim para Josué, dizendo, obedeça. Ele falou, obedece. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Muitas vezes, nós permitimos que o pecado entre na nossa casa. A gente não concorda, mas a gente permite. A gente não faz, mas alguém na nossa casa está fazendo e a gente está deixando. São aberturas que a gente faz na nossa vida. A gente permite que aquele pecado entre através daquela pessoa que a gente ama. E pelo fato de a gente não querer confrontar, aquele pecado se estabelece dentro da nossa casa. Foi assim quando Acã pegou lá as moedas e as roupas festivais e escondeu dentro da sua tenda. E aquele povo todinho pecou, todo o povo perdeu a batalha, morreram muitos homens, e aí foram ver por quê, porque ali tinha uma pessoa no meio do povo que tinha feito algo que Deus disse para não fazer. É por isso que eu falo que o homem tem que tomar o papel de sacerdote. Fala, não, aqui não, gente, não, aqui não, aqui nessa casa aqui não vamos fazer isso. Eu vou mostrar para vocês, porque a palavra de Deus diz assim, ó, tá vendo por quê? Vocês querem desobedecer? Vai desobedecer para lá, aqui não. Mas nós não nos posicionamos.
E a gente vai vendo Israel sofrendo com Ai, que é uma cidade pequena, perdendo para os mais fracos inimigos. E muitas vezes a gente perde batalhas que já estavam ganhas. E por que a gente perde? Porque a maioria das vezes a gente frauda. A gente engana, a gente mente, a gente trapaceia, a gente ilude. A gente não assume o que é certo. A gente não assume nosso papel, a verdade bíblica. E as coisas não dão certo. Vão afundando, vão se perdendo. Vem a falência. Porque a gente gosta de um cambalacho. A gente gosta de uma coisa escondida. E a Bíblia está falando, o Senhor está falando para Josué aqui, ó. Guarda essa palavra. Não se aparta da tua boca o livro dessa lei. Antes, pensa nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Esse é o segredo. Pastor, por que tem muitos crentes? Mas não é todo mundo que é crente que guarda a palavra de Deus, não. Que é fiel à palavra, não é não. Muitos abrem concessões. Abrem concessões com amigos, com amigas, no casal, com filhos. Vão abrindo concessões. Vai minando a palavra. Deus vai se afastando e o diabo vai se aproximando. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Como que você chega a Deus? Obedecendo a palavra, sendo verdadeiro, sendo crente. Crente adulto, não crente menino, não crente neófito, mas sendo adulto. Não, isso nós não podemos fazer, minha querida. Eu te amo, mas nós não vamos fazer isso. Olha o que a Bíblia diz aqui. Não dá, não podemos. É inconcebível esse tipo de coisa aqui dentro de casa. Não dá. Você quer que a mão de Deus venha sobre nós? Você quer que Deus se afaste de nós? Você quer que Deus nos tire do jardim? Você quer que Deus nos lance para a terra cheia de espinhos e abrolhos? É isso que você quer? Não. Não aceito. Não vou fazer. Isso é contrário à palavra que Deus me ensinou. Esse é o líder. Esse é o líder da casa. É o líder da família, é a líder. E eu quero encerrar com o versículo 9. Esforça-te e tenha bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que anda. Que palavra maravilhosa. Ele fala isso no versículo 6. Ele fala isso no versículo 7. E ele fala isso no versículo 9. É uma reafirmação de Deus para a vida de Josué. Esforça-te, tem bom ânimo, vai na frente, eu estou contigo, eu vou junto com você 3 vezes. Por que Deus fala isso 3 vezes? Porque Deus queria que essa frase ficasse fixa na mente daquele homem de Deus. Nós, como filhos de Deus, precisamos ter coisas fixas na nossa mente e também no coração. São fortalezas da mente. Coisas positivas, bíblicas, são como se fossem colunas, que quando vem a mentira, quando vem o engano, quando vem o embaraço na nossa mente, no nosso ouvido, no nosso coração, bate naquela coluna e volta. Uma das coisas que nós precisamos guardar no nosso coração é que nós precisamos ser fortes, temos que ser corajosos, temos que enfrentar mesmo o leão, temos que enfrentar o gigante, temos que enfrentar os problemas, temos que enfrentar a crise, temos que enfrentar os problemas financeiros que a sociedade está vivendo. Nós temos que acreditar, nós temos que avançar, nós temos que nos levantar, nós temos que lutar, nós temos que ter coragem, nós temos que ter força e precisamos vencer para glorificar o nome daquele que está conosco todos os dias na nossa vida.